Eles estão nas prateleiras dos supermercados, nas feiras livres, nos restaurantes, nos fast foods, na sua casa e, obviamente, são a base da manutenção da vida na Terra. Mas você sabe o que está comendo? Você sabe a procedência deles? Você sabe como eles são produzidos? Você confia no que come? E qual a diferença entre os alimentos orgânicos, transgênicos e híbridos? Alimentos orgânicos. A produção é feita sem o uso de agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas. Transgênicos. As sementes são geneticamente modificadas para promover alguma facilidade no cultivo. Híbridos. São variedades inexistentes na natureza, provenientes do cruzamento de espécies. Não esperava que ia fazer uma desgraça daquela comigo. Se você se intoxicar uma vez com veneno, não tem volta mais. Você vai ficar com sequela pro resto da sua vida. Quase morri, né? Deus que não deixou, né? Para dizer a verdade, eu estou viva, mas só pela metade da pessoa que eu era. E aí então existe a cultura que tem que se jogar veneno para poder produzir bons produtos. A gente tem agricultores que já estão na terceira geração plantando com agrotóxicos. Muitos deles não conhecem fazer de outra forma. No programa de hoje, tudo sobre a produção dos alimentos, os perigos e a nutrição daquilo que chega na sua mesa e os desafios de quem vive da agricultura. Meus pais, que botaram a gente para trabalhar com 7 anos. Eu comecei com 7 anos. Eu trabalho na roça desde a idade de 7 anos. Estou vendo que o senhor está aplicando com chinelo. Isso. Com a mão assim, livre, com a camiseta comum. Isso. É o hábito do senhor aplicar veneno assim? Normalmente não é para ser, mas na correria do dia a dia você nem para botar a roupa adequada para isso, não. Você, do jeito que você tá, você bate. Senhor José é de uma área rural do Espírito Santo. Essa é só uma entre tantas regiões do Brasil onde o cultivo de alimentos é feito só à base de agrotóxicos. Essa semana eu bato aqui, na outra semana eu bato na minha berinjela, aí na outra semana eu já bateria no chuchu. Ou seja, toda semana você trabalha com frequência. O senhor não tem medo de adoecer exposto dessa forma ao veneno? Você pode conversar com qualquer um que mexe com veneno, que é agricultor, todos eles têm medo, mas é a necessidade que faz. Necessidade e quantidade. Utilizar química no alimento é uma maneira fácil e rápida de cultivo. Já os orgânicos são saudáveis, segundo os especialistas. Porém, o processo é mais demorado. Eu prefiro alimento natural, até porque hoje, do jeito que anda as coisas, é muito veneno. E o produto natural a gente come, né? É uma beleza para a gente, para os filhos, para a família, né? Geralmente a gente tenta escolher aqueles alimentos que no supermercado, por exemplo, que eles são de derivados orgânicos, né? Esse cultivo no interior do Piauí atende a um passo a passo natural. Sem o uso de agrotóxico, o benefício atende aos princípios da saúde, tanto para quem consome quanto para os que trabalham no cultivo. A horta hoje é nossa vida. A nossa vida, nosso trabalho. É aqui que nós estamos, daqui que nós se sustenta. Eu sustento a minha família, a minha casa, meus filhos, meu marido. Mais saúde, porém menos consumidores, já que eles devem ter um selo que garante a autenticidade do alimento. Produto orgânico. No Brasil, eles são mais caros. Por isso que apenas cerca de 15% da população urbana consome alimentos orgânicos. Nos comércios de alimentos, a diferença de preço pode chegar a 257% do valor. Veja a média de quanto custa o produto orgânico e quanto custa os convencionais. Quilo do tomate comum custa em média R$ 4,20.
O quilo do tomate orgânico é comercializado a R$ 15,00, diferença de 257,14%. A cenoura orgânica tem o valor de R$ 7,00 e a cenoura comum sem o selo é vendido por R$ 2,80, ou 150% mais barata. O pacote de 500 gramas de milho de pipoca orgânico custa R$ 6,90 e o comum é vendido a R$ 3,20, o que representa aumento de 115,62%. Já o filé de frango com selo custa R$ 39,90 o quilo, contra R$ 11,98 o congelado comum, diferença de 233,05%. A diferença de preço você acabou de ver, mas e a diferença na saúde? No programa de hoje, veja o que os especialistas dizem a respeito dos produtos com agrotóxicos. Vale lembrar que o Brasil é o maior consumidor de produtos agrotóxicos no mundo. E isso reflete na saúde do brasileiro, inclusive o aumento de doenças como o câncer. Confira tudo sobre os produtos que chegam à sua mesa. Você se preocupa com o que come? Consegue se alimentar com saúde ou está difícil? O Fala Que Eu Te Escuto começa agora. O Brasil ultrapassa 213 milhões de pessoas. No mundo, são quase 8 bilhões de seres humanos consumindo toneladas de alimentos diariamente. Como suprir tudo isso? Segundo cientistas, o uso dos agrotóxicos contribui com a diminuição dos prejuízos nas plantações e os transgênicos aumentam a produção agrícola. Artigos do INCA apontam que os pesticidas oferecem altos riscos à saúde, doenças graves e crônicas relacionadas à exposição e ao consumo do produto. Para o professor Antônio Andrioli, por mais que o uso seja para impedir a ação de insetos contra as plantações, os agrotóxicos são popularmente conhecidos como venenos. Nós sabemos, inclusive, que eles podem gerar alterações celulares, ocasionando câncer, gerando diversas doenças crônicas que, com o passar do tempo, a humanidade teve que conviver. Que nós estamos aumentando a nossa área de produção, mas também estamos aumentando muito o uso desses produtos que têm efeitos então sobre a água, têm efeitos sobre os alimentos. Podemos dizer que 64% dos nossos alimentos já estão contaminados por algum agrotóxico. O ano de 2020 bateu recorde de agrotóxicos liberados para uso na agricultura brasileira. São novos 493 pesticidas. Os agroquímicos, também chamados de defensivos agrícolas, permitem uma grande produção de alimentos, como afirma a diretora de defensivos químicos. A gente pode produzir numa mesma área uma maior quantidade de alimento, sem necessariamente a gente ter que abrir novas áreas para produzir alimentos. Então, o defensivo agrícola ele consegue colaborar com essa premissa de produzir, ter uma maior produtividade numa mesma área. Segundo dados de um relatório de 2018 do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia, o Brasil está em segundo lugar quando o assunto é plantação de transgênicos no mundo. São 50 milhões e 200 mil hectares de culturas transgênicas, o que representa 26% de todo o cultivo global. Transgênicos, então, são aqueles organismos vivos que são transformados através de modificação genética que permite que se cruze espécies que na natureza não poderiam se cruzar. Os transgênicos e os agrotóxicos têm sido responsáveis pela triplicação do consumo de agrotóxicos no Brasil.
Para o diretor de biotecnologia, Otton Abraão, os transgênicos produzidos no Brasil foram aprovados para consumo há 20 anos. Os transgênicos produzidos e consumidos no Brasil hoje estão concentrados em soja, em milho, em algodão, em cana-de-açúcar, em feijão e em eucalipto. A aplicação de tecnologias na agricultura propiciou uma maior produção de alimentos, de fibras e de energia no Brasil. Ele afirma que todos os alimentos são cuidadosamente controlados por várias entidades. Em relação à segurança dos alimentos transgênicos, eles são avaliados aqui no Brasil por uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e nós não tivemos nenhum caso de problemas relacionados ao consumo de transgênicos. Então, a avaliação de biossegurança é realizada por 54 pesquisadores, na área de saúde humana, saúde animal, fisiologia vegetal e relações ecológicas, estudos de meio ambiente, que eles avaliam os resultados das interações desses transgênicos com organismos vivos e com o meio ambiente, para poder liberá-los para consumo e para plantio. Diante disso, o que você pensa sobre o assunto? Os agrotóxicos e os transgênicos aumentam as doenças ou a produção dos alimentos? Quando o assunto é saúde, não restam dúvidas que as frutas e os legumes são alimentos saudáveis, ricos de nutrientes e cheios de sabor. Mas e na hora de comprar? Qual seria a melhor opção para os consumidores? No Brasil, temos os orgânicos, os transgênicos e os cultivados com agrotóxicos. Eu sou do interior de São Paulo, lá a gente já tem essa cultura de buscar alimentos sem agrotóxicos, alimentos naturais. Aqui é um pouquinho difícil, a gente já viu pelo valor, né? Eu procuro, como eu disse, os mais naturais possíveis, Os orgânicos eu prefiro, mas a gente sabe que hoje em dia é muito difícil você encontrar um alimento que seja totalmente sem agrotóxicos. Hélio, que trabalha há 15 anos vendendo frutas, fala que a procura por orgânicos ainda é baixa. A minoria vem procurar orgânicos, a maioria vem procurar as frutas normais. Compra um kiwi da Nova Zelândia, a pitaia colombiana, que é rica em vitamina, a temoia, que é uma mistura da pinha com a graviola, tem um sabor de leite condensado. Aqui as frutas foram cultivadas com agrotóxicos e com predadores que atacam as pragas. Desta forma, elas têm mais qualidade como as orgânicas e um preço mais acessível. Se você olhar bem, os morangos têm mais qualidade, tamanho, dá para perceber nas frutas que é diferente das que tem agrotóxico, A uva tem sabor de algodão doce. A temoia, leite condensado. E a Decopon é uma mistura de laranja com mexerica. Você saberia identificar a diferença delas? Cultivadas com agrotóxicos, orgânicas ou então modificadas em laboratórios. Elas também são modificadas como os transgênicos, mas possuem outra classificação. São as frutas híbridas, como a pera asiática, que tem uma mistura da pera com a maçã. A Jaqueline provou a temoia pela primeira vez e amou o sabor. Nossa, deliciosa, muito bom. Ele colocou um pouco de limão siciliano, ficou ainda mais saborosa. Existe polêmica em torno dos alimentos transgênicos. São por duas razões: os riscos para o meio ambiente e para a saúde. Muitas pesquisas sobre o tema foram feitas, mas ainda existem dúvidas sobre as consequências do uso a longo prazo. E o professor Erivelton é otimista quanto ao consumo. Eu acredito que, apesar de ser transgênico, de misturar tipos de alimentos, mas é natural os dois, não tem problema algum. Acredito que é um mecanismo muito, muito grande para a agricultura, para a frutífera, que eu acho que vai só aumentar o mercado. Lá em Piau, na nossa cidade, a gente acaba pagando um valor bem mais baixo. Aqui um alimento sem agrotóxico tem um valor muito mais alto. É difícil. É melhor para a saúde, mas é difícil por conta do valor. A Associação de Promoção dos Orgânicos, a Organis, realizou uma pesquisa que relatou o aumento de 44,5% no consumo de orgânicos. Isso durante 7 meses na pandemia em 2020. Em torno de 34,3% afirmaram consumi-los 2 vezes na semana. 38,6% preferem produtos in natura.
e 50,9% buscam alternativas naturais e industrializadas. Eu e minha família, nós amamos o orgânico porque ele é mais limpo, ele é livre de agrotóxicos, então traz mais saúde para a nossa família. Nós consumimos legumes e tudo que a gente puder consumir orgânico, nós consumimos. O preço é um pouquinho mais caro, mas eu acredito que vale a pena o investimento. São muitos os questionamentos sobre os cultivos dos alimentos. É preciso entender e escolher a melhor opção disponível. Olá, muito boa noite para você. O Fala Que Eu Te Escuto está no ar e um tema muito polêmico e que eu creio que seja de interesse de todas as pessoas, porque todos nós precisamos comer todos os dias. E aí, você é aquela pessoa que se preocupa com a qualidade, com a nutrição, com a qualidade nutricional daquilo que você come, se faz bem, se faz mal? Você prefere o que é orgânico? Você não se importa com isso, com essa questão de agrotóxico? Nós queremos a sua participação. O programa é ao vivo, como você sabe, e o telefone já está com linha aberta. 011-3573-3535. A pergunta está aí, olha. Alimentos transgênicos e os agrotóxicos valem a pena porque aumentam as colheitas? Ou não valem a pena porque acabam comprometendo a saúde? Já já nós vamos conversar com um especialista no ar. Antes eu quero cumprimentar aqui também o Bispo Eduardo Bravo, que está conosco. Boa noite, Bispo Eduardo. Tem essa preocupação de quando vai, por exemplo, à feira? Se é que vai, né? Normalmente é a esposa que vai. Boa noite. Boa noite. Aqui, toda terça-feira tem uma feirinha perto aqui do templo. Uhum. E às vezes eu vou lá dar uma beliscada lá nas frutas, né? Uhum. E às vezes a gente busca ali uma coisa melhor, mas quando o preço tende por mais caro, a gente acaba pegando a outra opção, né? E estou vendo aqui nos comentários que as pessoas já estão também falando interessada sobre o assunto. Comente também e participe da enquete pelo Facebook. Fala Que Eu Te Escuto. Muito bem. Já já nós vamos colocar números da enquete, vamos ver o que as pessoas pensam a respeito disso, mas eu quero dar as boas-vindas ao programa e começar conversando com o Dr. Tiago Rocha. Ele é biólogo e cientista de alimentos, fala conosco de Santa Catarina, é palestrante, inclusive. Eu já assisti alguns vídeos do doutor e muito interessantes em relação a essa preocupação com a alimentação que venha nutrir o organismo. Doutor Tiago, obrigado pela participação, seja bem-vindo ao programa. E como é que fica essa questão, hein? Porque com agrotóxicos e transgênicos a gente sabe que o que se argumenta é que isso aumenta a produção de alimentos. E aí, com o que as pessoas vão ficar? Com a quantidade ou com a qualidade? Esses alimentos, por exemplo, alimentos transgênicos, a nutrição desses alimentos, ela é menor, por exemplo? Boa noite, Bispo. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu sempre fico muito feliz quando sou convidado, porque admiro muito o trabalho de vocês em todas as áreas, né? E falar de saúde, eu acho que tem a ver muito a ver com a religião. Então, a pergunta de vocês, esse título é muito interessante, né? Quer dizer, os agrotóxicos, né, transgênicos, vale a pena para aumentar a produção ou não por causa das doenças? Depende para quem. Para nós, não vale a pena nada, né? Agora, para a indústria, vale a pena tudo, porque aumenta a produção, aumenta a quantidade de doenças. Há quase as mesmas empresas que produzem os remédios para nos tratar das nossas doenças são quase as mesmas que produzem os agrotóxicos. Então, é uma indústria altamente lucrativa
porque vendo mais, gero doença e invento remédio para tratar essas doenças todas. Eu assisti o início da reportagem, né, e como existe coerência e incoerência em todos os lados. Né? Então, nós brasileiros estamos super intoxicados. Se a gente fazer um comparativo com o sangue brasileiro com o sangue inglês, o sangue brasileiro está 40 vezes mais intoxicado do que o sangue inglês. E nós temos aí no Brasil uma média um pouco mais de 2.000 tipos de agrotóxicos diferentes. Tu vê que o bispo tem tarja amarela, tarja verde, tarja vermelha para agrotóxico, igual remédio. A gente não sabe isso, que a gente não é produtor, a gente não tem esse conhecimento como população, mas é exatamente isso que acontece. Agora, o mais interessante é que as substâncias que tem dentro desse agrotóxico, elas são tão violentas, tão perigosas, e as pessoas não param para pensar que para conseguir colocar essa substância dentro da hortaliça, dentro da fruta, existe mais substância ainda, que não é o agrotóxico. Entendeu? Para penetrar mais na planta, para fixar ali, se manter no solo. O agrotóxico, ele tem a gente sempre fala, né? São moléculas perigosíssimas. O mais triste é que são autorizadas pelos órgãos de saúde. No governo do Temer foi 300 tipos, aqui no nosso de agora uns 150 tipos aprovados. Então, cada vez mais o Brasil é o maior produtor de agrotóxicos do mundo. A gente, infelizmente, é vergonhoso falar isso. Então, quando se fala que os órgãos estudaram um produto, olha, eu acho que isso aí... Eu sou biólogo, tá? Eu sou biólogo de formação. Então, não estou falando brincando aqui. Eu acho que a gente está se envenenando todos os dias e os órgãos de saúde precisariam formar leis, né, gerar leis rigorosíssimas quando o assunto é saúde, já que eu tenho uma filha de 5 anos e aí eu vou na feira comprar uma fruta para ela e essa fruta ela está super drogada. Quando o assunto é transgênico, já entro aqui nos 2 pontos, se eu me permitir, quando o assunto é transgênico, eu estou falando de uma modificação genética, que eu sou um cientista. Então, eu falar para alguém que eu vou modificar o gene de uma substância, e essa substância a gente estudou num monte de gente e não tem efeito colateral, poxa, então não estudou direito. Porque só para você ter uma ideia aqui, tá? O glúten, vamos falar de trigo aqui, trigo e glúten. O senhor bispo é estudante da Bíblia, sabe que Jesus abençoou o pão, é ou não é? Sim, claro. Aí hoje vê um monte de médico dizer que pão faz mal. Quer dizer, mas claro, por que Jesus abençoou, fazia bem, né? E faz bem, e por que eu como um pão d'água hoje e me faz mal? Porque o que dá volume ao pão é o glúten, que é uma proteína formada por algumas substâncias, que dá esse volume, essa elasticidade, esse tamanho ao pão. Para eu produzir isso rápido, porque a minha mãe, por exemplo, quando fazia pão, colocava no sol esse pão, e o pão ficava lá um tempão pegando sol para poder a ação do fermento. Hoje não tem o tempo, né? Imagina só, a pessoa pega às 6 horas da manhã do serviço, o padeiro tem que chegar às 4 da padaria, esse pão tem que crescer. No dia de chuva, no escuro, como é que esse pão vai crescer? Então eu mudo geneticamente isso lá no laboratório, e hoje nós temos no Brasil um trigo 400 vezes mais liguento, que aí eu estou falando aqui de intolerância ao glúten, sabe? Então, quando chega essa proteína aí, com esse tamanho, com essa elasticidade no meu intestino, eu vou desenvolver uma desbiose, vou desenvolver uma intolerância ao glúten, e aí vai vir as doenças. Então, não tem como eu dizer que transgênico que faz bem. Agora, lógico, existe um equilíbrio aqui na transgenia. Existe esse resultado do trigo, mas existe também um certo tipo de segurança. A gente não pode colocar todos os 2 fatores. Agora, dizer que é 100% seguro e que teve uma equipe de profissional que estudou, por favor, nem leu literatura. Não é nem a questão de não entender disso aí. Quando a gente fala do transgênico, quando a gente usa o transgênico, bispo, se eu quiser perguntar, estou aqui, tá? Quando a gente usa o transgênico, nós estamos reduzindo o uso de agrotóxico. Então, isso é lucrativo para a indústria, que vamos dizer que não seria mais agricultura, uma indústria, né, agrícola,
É muito mais lucrativo. A praga se torna resistente, a técnica chama-se DNA recombinante. Eu pego uma parte de um organismo, coloco nessa planta. Ela, por exemplo, um feijão ia sofrer com um certo tipo de vírus, agora já não sofre mais, que ele está mais resistente. Uma planta tinha um certo tipo de broca que ia lá acabar com aquela planta e já não sofre mais. Então, para a indústria, a colocação de vocês é incrível. Tá? Para a indústria é incrível. E para as pessoas é doentio. Então, eu vou citar aqui, voltando para agrotóxicos, que é um tema bem juntinho, tá? Vou citar 3 agrotóxicos. Isso aqui não deveria ser usado nunca. E são os 3 mais usados. A nossa está em casa. Glifosato. Esse aqui, o agricultor, por mais simples que ele seja, sabe o que eu estou falando. 24D, aquele do agente laranja. E o mais conhecido, né? E a astrazina. A astrazina é colocado como um tarja amarela, vamos dizer assim, do remédio, que é mais levezinho, não é um tarja preta, mas é usado toneladas. E a gente sabe muito bem que é muito perigoso. Se eu me permitir, eu posso falar um pouco das doenças que esses agrotóxicos geram? Isso aqui é interessante. Eu não sei onde é que eles estudaram que o agrotóxico não faz mal, que o transgênico não faz mal. Não sei onde é que eles estudaram. Eu preciso, quem sabe, fazer a faculdade que eles fizeram, que eu não consegui não ver isso, tá? Vamos indo? Por favor. Vamos lá. Então, só, para a gente começar, tá? Esses 3 agrotóxicos principais, eles geram um grande problema, que é a neurotoxicidade. O que é neurotoxicidade, Tiago? A minha filha aí com hiperatividade, eu acho que que eu estou educando mal ela, que eu não sei ensinar minha filha, ela está super hiperativa, déficit de atenção, autismo de geração para geração. Muitas crianças que sofrem hoje, que nascem já com autismo, depois são diagnosticadas, são vítimas de agrotóxico. Você vê que não existe autismo que se fala hoje. E hoje a gente tem crianças autistas que são vítimas de agrotóxico. Isso aqui eu estou falando, Bispo, isso é científico. Eu vou até tirar o óculos, porque às vezes está assistindo alguém em casa, algum profissional de saúde, eu gostaria que você se equilibrasse nesse assunto. A gente sabe que os agrotóxicos são super perigosos na questão neurológica. Agora, mal de Alzheimer, Parkinson, nós sabemos isso é indiscutível. Depois tem os problemas endócrinos. O que é problema endócrino? Problema hormonal. Então, vem aqui diabetes, vem obesidade, nós estamos falando de infertilidade. Os agrotóxicos geram infertilidade, principalmente a classe desses 3 aí. Alguns cânceres, Bispo, são de origem hormonal, por exemplo, próstata e mama. Nós temos aí o câncer de mama afetando a mulherada e no mês de outubro é ensinado ele a fazer exame, que isso é muito bacana, né? Mas nós sabemos hoje que 40% dos cânceres de mama, a origem dele é o próprio exame. A gente sabe disso cientificamente, tá? Isso aí é a comprovação. Não é só fazer exame, não tem necessidade de fazer exame direto, não. É importante fazer o toque, o exame. Então, mas o assunto não é esse hoje. A gente sabe que o câncer de mama é um problema hormonal e está relacionado muito mesmo, para não dizer diretamente muito, aos agrotóxicos, e o de próstata também. Então, quer dizer, o homem agora é Novembro Azul, o homem vai fazer o PSA, vai fazer tudo, só que ele está ingerindo uma carga de agrotóxicos gigantesco e que a legislação permite. E vou dar uma pausa aqui, porque eu sou profissional de saúde nessa área. Então, eu acredito que aqui é um programa sério, a gente não está aqui para dar opinião. A maioria... Eu vou pausar na minha fala aqui, porque isso aqui é sério, eu estou colocando a minha fala em risco. A maioria dos agrotóxicos que são liberados pelos nossos órgãos de saúde jamais deveriam ser liberados. Se isso fosse, isso é tão verdade, que existem países que jamais liberariam a carga agrotóxica que se libera no Brasil. Não existe isso, tá? Quando a gente fala sistema endócrino, os agrotóxicos são perigosíssimos. E depois nós estamos falando aqui também da doença que mais mata no mundo, que é o câncer, né? E o glicosato, lembra que eu falei do glicosato? É o cientista do mundo todo. Isso aqui é o cientista do mundo todo. Você que está em casa assistindo esse vídeo, esse programa ao vivo, você deve estar pensando assim. E isso eu quero que você reflita bem, tá?
A minha tia teve câncer. Sabe, quando a gente assiste essa notícia, vê essa notícia, a gente é cientista, é muito claro que isso foi agrotóxico. Entende, Bispo? Para a população comum não consegue entender isso. Mas a gente que estuda, eu sou biólogo de formação, a gente que estuda isso é câncer. Ah, Thiago, isso aí está falando aí, mas parece que a gente não pode comer mais nada. Não é isso. Até porque eu vou dar soluções no final para você reduzir o consumo de agrotóxicos, tá? E eu vou te passar uma alga, uma única alga que você compra comprimido em qualquer lugar aí, que ela consegue neutralizar a maior parte dos tipos de agrotóxicos. Você compra muito barato, a pessoa compra e toma isso, uma cápsula por dia. Eu vou ensinar daqui a pouco, peraí que eu vou ensinar. Né? Mas eu preciso mostrar para as pessoas a importância de lutar. A sua maior luta hoje é a tua saúde. Então você tem que fazer realmente essas lutas nas câmaras, né? Para poder, dos nossos formadores de lei, para poder reduzir esse absurdo de agrotóxicos. Parece que é uma porta aberta isso aí. Então o câncer, linfoma, leucemia, eu coloquei alguns tipos de câncer muito novos, tá? Que é linfoma e leucemia nesse sentido. Agora, deixa eu dar um dado científico. 80% dos cânceres do mundo são de envenenamento. Lembra do tema de vocês agora aqui? É mais do que a genética, doutor, é isso? É mais do que a genética. Muito mais. A genética, 3, 4%. Genética é 3, 4%. Quando eu falo em envenenamento, eu entro no tema de vocês. É bom para produzir mais, é bom para doença, eu produzo aqui doença, e é bom para o remédio. Quando eu falo de envenenamento, eu estou falando de alimentos que são envenenados, porque a indústria produz corantes, estabilizantes, né, emulsificantes, substâncias que são naturais, mas tem muita química, e muitas que são químicas, que envenenam, junto com agrotóxico. Então, se eu como agrotóxico, como o veneno do produto industrial, faço um montante, né, e tudo na ciência hoje o exagero é que faz mal. Então, se eu comer pouco, não tem problema. Aí eu pego isso aí para mim, aí eu como tudo que não presta de pouquinho. E quando eu vejo, eu estou com acúmulo de substâncias. Ainda bem que existe coisa na natureza que desintoxica. Eu já vou chegar aí, que eu acho que é mais importante do que a própria matéria de hoje, é alguma saída para a gente sair disso. Porque onde é que tu vai comer comida sem agrotóxico? Isso é coisa do inferno, cara. É isso que eu ia perguntar. Isso é coisa do inferno. Como é que a gente pode minimizar isso? Por exemplo, a pessoa comprou, ela sabe que aquilo tem agrotóxico. O que ela pode fazer quando ela chega em casa para minimizar isso? Isso. Primeiro, tá? Tem 2 tipos de agrotóxico, Bispo. Um que nunca sai e um que sai. O que sai é o de contato. Eu pulverizo a planta e fica na superfície da planta, não entra. Esse eu consigo tirar. Entendeu? Tá? Da fruta, eu consigo tirar. Eu pego aí vamos botar aqui, tá? Eu pego o vinagre, eu pego o bicarbonato, eu coloco uma colher de bicarbonato e 1 litro de água, eu molho, eu coloco a minha alface ali, deixo um tempinho, tiro dali, coloco outro recipiente com 1 litro de água e mais uma colher de vinagre, já vai matar bactéria, já vai reduzir a quantidade de agrotóxico. Posso usar o iodo, que reduz bastante o agrotóxico, de contato. Esse é 20% do problema. Uhum. O problema é o agrotóxico sistêmico, Bispo, que é aquele que vai na seiva, dentro, ele é sistêmico, ele é dentro da planta. E o mais interessante, isso aqui aí entra crime ambiental e crime contra a humanidade. Eu vou dar um exemplo. Tá? O agrotóxico sistêmico, isso é ciência. Ele sai da planta naturalmente. Sai da planta naturalmente. Porém, ele tem um tempo de carência. Então, eu planto tomate. Boto lá o agrotóxico, são 18 tipos de agrotóxicos violentos no tomate. Sistêmicos, eu boto nele, tá? Nesse meu pé de tomate. Eu vou dar um exemplo bem simples para a pessoa em casa. E em 10 dias, esse agrotóxico cai no solo e se perde em grande parte. O tomate está R$13 o quilo, vou dar um exemplo. E, de repente, dá uma mudada na economia e o tomate chega a R$9.
Aí eu tenho um monte de pé de tomate que custava R$13 o quilo, agora ele custa R$9. O que que o agricultor vou fazer? Vou arrancar esse tomate, vender rapidinho, porque é o meu lucro. É ou não é? Só que não deu tempo de carência. Se eu desse o tempo de carência, esse alimento que chegava lá na casa do consumidor, ele já não tinha os agrotóxicos sistêmicos. Tinha o de contato, eu com a minha vasilhinha ia fazer esse trabalho de desintoxicação. Deu para entender a sacada? Deu para entender. Agora, só para encerrar, o senhor falou que tem também uma alga, uma planta? Como é que é isso? Isso, tá? Eu até trouxe aqui, Bispo, vou botar bem pertinho da câmera para a pessoa entender. Ó, isso aqui compra em qualquer loja de produtos naturais. Chama-se clorela. Ela tira metal pesado, chumbo, mercúrio. Ela limpa o organismo de agrotóxico. Essa aqui limpa uma única capa de 80 microgramas por dia. E tem uma grande sagada dela também, Bispo. Aí eu não como muita salada. Um único comprimido desse aqui se encontra em qualquer loja de produto natural, qualquer lugar se encontra isso aqui. Clorela. É uma alga unicelular. Uma única dessa aqui, ela tem mais clorofila do que, olha só, 1 quilo de alface. 1 quilo. Ela é absurdamente nutritiva, a clorela, absurdamente nutritiva. Tá? Então, eu acho assim, ó, eu acho que nós temos que buscar dos nossos governantes redução dos agrotóxicos. As famílias carentes podem usar o orgânico, porque se você comprar no supermercado é caro, mas tem feirinhas orgânicas, você consegue achar que o preço é similar. Tá? Então, dá para reduzir mesmo a pessoa carente, só que ela tem que ir atrás disso aí. A gente tem que ir atrás de tudo na vida, né? Eu acho que a comida, principalmente, tem que ir atrás um pouco. Consegue reduzir isso, consegue fazer uma limpeza nos agrotóxicos de contato e consegue, através da clorela, fazer a limpeza sistêmica, né? Pelo menos um pouco desse prejuízo todo, acredito que a gente consiga resolver. O uso da água frequente é muito importante, porque a água é o solvente universal. Doutor Tiago... Certo, Bispo? Doutor Tiago, pois não, pode falar. Pode perguntar, Bispo, estou aqui para responder, vai lá. Não, por exemplo, eu já ouvi falar também que o coentro, ele ajuda a eliminar metais pesados, é isso? Isso, o coentro também ajuda. Esses temperos, né, ajudam muito. Tá? Retirar a casca do alimento também não é legal. Tá? Na casca está a maior parte dos nutrientes. E você tira até aquele ali a cera que vai na maçã. Os caras são do satanás, cara. Os caras colocam cera na maçã, cara, para poder ficar mais brilhosa e vender. Você está entendendo? É loucura. Isso é uma loucura. Então, para tirar a casca, não é viável. Você não vai tirar os agrotóxicos do sistema impregnado. Você coloca no bicarbonato, no vinagre, você já consegue tirar aquela coisa de fora de contato que não penetrou. Então, é importante a pessoa entender esse aí. E os alimentos orgânicos são mais nutritivos. Sempre mais nutritivos. Um ovo caipira, por exemplo, orgânico, tem 20 vezes mais ômega 3 do que o ovo de granja. Então, é indiscutível. A terra, Bispo, precisaria ter um descanso. É bíblico, né? É bíblico. É o ano sabático. O Israel plantava um tempo, parava, né? Eu acho que era 5, o senhor entende mais que eu, parece que é 5, 6 anos, e parava um ano, coisa assim. Tem que ter esse descanso. Bispo, posso passar meus contatos? Pois não. Você que está me acompanhando aqui, nesse programa maravilhoso, abençoado, digitando na internet Palestrante Thiago Rocha, você encontra todas as minhas redes sociais. Bispo, se o senhor me permitir, eu vou mandar minha equipe enviar para o senhor o meu livro, que é o livro Curas Extraordinárias. Ele é um manual de tratamentos naturais para tratar mais de 90 tipos de doença. Eu fui obrigado a fazer esse livro porque eu já estava de saco cheio com a indústria dizendo para a pessoa que ela tinha que viver com hemorroida até fazer cirurgia. Isso aí é mentira. Com a pessoa com intolerância ao glúten, morre com intolerância ao glúten. Com a pessoa com intolerância à lactose, vai morrer com intolerância à lactose. Não é verdade. Então, você consegue, através desse livro, Bispo, e você que está em casa também, tratar as doenças de uma forma natural. Tudo coisa que Deus criou na natureza, e eu coloquei nesse livro, explicando as doenças direitinho. Vou mandar para o senhor. Curas Extraordinárias. Quem quiser conhecer, só digitar na internet Curas Extraordinárias, já vai achar esse livro. É um livro que hoje está em mais de 100 países. É um livro, é um recorde de vendas, né, esse livro Curas Extraordinárias, e tem abençoado muitas pessoas ao redor do mundo.
Ok. Doutor Tiago, agradeço aqui a participação. Eu creio que essa participação técnica dá uma direção para a opinião das próximas pessoas. Seja sempre bem-vindo aqui ao Fala Que Eu Te Escuto. Um abraço, boa noite. Eu que agradeço. Obrigado. Deus abençoe. Muito bem, Bispo Eduardo, a Jaqueline Lima é professora e está por telefone. Olá, Jaqueline, boa noite. Olá, Bispo, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E a sua opinião a esse respeito? Então, Bispo, eu estava acompanhando a matéria, né? Estava vendo a parte do biólogo agora, e realmente vai afetar bastante, né? Essa parte dos agrotóxicos na nossa alimentação, a gente sabe disso, mas principalmente na saúde, que nem o biólogo estava falando, né? A parte que vai afetar das crianças, né? E a gente tem recebido muita criança agora com laudo, que a criança está com TDAH, o autismo, que a gente está recebendo crianças com hiperatividade. Então, a gente sabe também que vem da parte da saúde dos alimentos. Então, assim, muitos dos pais não estão observando isso. Ah, não, vamos dar isso para a criança. Não tem aquele cuidado com muita alimentação que nem nós tínhamos antigamente. A nossa mãe tinha todo aquele cuidado para fazer, não, é tudo mais natural. Hoje já não. Então, assim, essa parte daí vai comprometer com a parte da saúde, sim, literalmente, não só isso, como outras doenças também, como o câncer, que nem o biólogo também estava falando, né? Também tem a parte de alergias também, e as pessoas que vão ter contato com isso também, que vão estar trabalhando. É tudo uma coisa está ligada à outra, que nem eu tenho para estar vendendo, claro, a indústria, o Brasil é a maior potência, a gente sabe, com exportar soja, a gente sabe, né? Não só para a China, para os outros países, mas o que esses países também vão estar levando? Né? Vai estar essa parte daí dos agrotóxicos, vai estar na parte dos transgênicos, então é complicado, sim. Também foi, eu não sei se vocês viram também, tem alguns alimentos também que tem que ter agora é lei, eles têm que receber a partezinha, que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, eles já falam para os alimentos terem um selo, que aquele alimento está recebeu a parte do agrotóxico ou é um alimento transgênico também. Só que muitas pessoas, quando vão comprar o alimento, não observam isso, que tem lá naquela embalagem um pezinho. Então, tem muita gente que não observa. E ela deveria observar, para estar substituindo, né, comprando algo que seja mais natural para a vida dela, para a saúde dela. E a gente sabe também que mesmo ela comprando, a gente sabe que tem orgânico, mas o preço, nesse momento, não é acessível para as pessoas. Que nem o Bel está falando assim, as pessoas têm que procurar. Tudo bem, só que no momento que nós estamos, tudo está muito mais caro. Tem gente que não tem nada o que comer e ela vai comprar o que é mais acessível para ajudar, para tentar minimizar a situação da família dela com os alimentos, para não deixar o filho passar necessidade e vai estar afetando também na saúde. Então, tudo está ligado uma coisa à outra. Tá bom. Obrigado pela participação da senhora, viu? Muito obrigada. Boa noite. Muito bem. Já temos números da enquete, produção? Como a gente está com um horário um pouco avançado, para 25% valem a pena porque aumentam as colheitas. Para 75% não, porque comprometem a saúde. Daqui a pouquinho nós teremos a segunda parcial da enquete. Se você não votou, pode acessar agora a página do Fala Que Eu Te Escuto no Facebook e votar. Nós vamos agora a uma outra matéria, nova técnica, aumenta a produção de maracujá. A colheita de maracujá na propriedade do seu Pedro está quase no fim. Enquanto muitos ainda estão começando, as caixas por aqui já ficaram lotadas da fruta. O plantio foi antecipado, né? Plantei mais ou menos na época de julho, então por isso que eu consegui a início da safra bem mais cedo que os outros. Ainda tem essa outra novidade. Pela primeira vez, o produtor que antes plantava uva está apostando no maracujá doce. E nessa primeira safra, o seu Pedro já percebeu que a fruta deverá dar um retorno maior do que o maracujá azedo, que ele também cultiva há 3 anos. Mas ela requer mais cuidados. É só olhar para notar que tem algo diferente. Esses saquinhos todos aqui, na verdade, são feitos de TNT.
e servem como uma espécie de proteção, seja contra a água da chuva, os agrotóxicos e os insetos que podem transmitir algum tipo de doença e não conseguem chegar até o fruto. O saquinho custa apenas 10 centavos para ser feito e a ajuda que ele dá é bastante grande. Um exemplo está aqui. Esse é o maracujá que cresceu sem a proteção. Já esse, bem diferente, mais bonito, ficou o tempo todo com o saquinho de TNT. Outra vantagem nesta propriedade é que as mudas do maracujá não são compradas de fora, onde cada uma custaria R$ 4,00, mas produzidas na estufa que tem no local. O valor de cada uma cai para aproximadamente R$ 2,00. Todos os dias é necessário fazer a polinização manual das flores. Com o dedo mesmo, o produtor vai lá, retira o pólen e leva ele para outra flor. O resultado disso é um maracujá com muito mais polpa. O objetivo principal é a redução da quantidade de aplicação de inseticida ou fungicida. Com todos esses cuidados, na última safra, só com maracujá azedo, o seu Pedro colheu 27 toneladas por hectare, quando o normal é de 14 a 20. Dá o trabalho. Mas vale a pena. Sim, vale a pena. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma outra matéria. Apesar de pequena, agricultura orgânica aparece como boa alternativa para quem não quer ingerir aquilo que tem agrotóxico. Daqui a pouquinho essa matéria aqui no Fala Que Eu Discuto. O telefone é o 011-3573-3535. Já também a segunda parcial da enquete. Eu converso agora por videochamada com a Carolina Angelina. Ela é nutricionista e fala aqui de São Paulo. Olá, Carolina, boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos que estão participando e podendo assistir. Realmente é uma matéria, um assunto muito importante, muito polêmico. E eu, como nutricionista, prego aos meus pacientes, né, sempre descascar mais do que desenrolar. Mas, ao mesmo tempo, vem essas perguntas. E agrotóxicos, né? E os transgênicos? E o Dr. Thiago, ele explanou muito bem. Ele realmente transpareceu o que eu gostaria de falar para todos, que realmente a grande preocupação vem dessas modificações dos alimentos. O que eu venho recebendo de pacientes com alergia, com sensibilidades alimentares, e a gente percebe que isso tem vindo justamente com a modificação desses alimentos, nossa, é demais. Então, hoje um paciente ele é muito mais intolerante, ele tem realmente muito mais sensibilidade. E aí vem o grande questionamento, realmente o transgênico vale a pena? E aí a gente tem uma resposta da nutrição, né? Se a gente se aprofundar muito no meio da nutrição, a gente vem percebendo que, poxa vida, essa modificação do trigo, ele já recebe uma carga grande também de agrotóxicos, né? Porque não tem como, e ele ainda tem essa modificação na sua genética. Aumenta-se realmente 400 vezes mais o glúten. Quando a gente consegue retirar o glúten da alimentação, quando a gente consegue tirar esses alimentos do pão, né, o trigo, a massa, é muito claro a melhora desse paciente. Então, hoje, um alimento transgênico, ele, infelizmente, traz uma resposta para nós, né, na nutrição, que vem muitos questionamentos. E é um mal que vem acontecendo, infelizmente, né? Então, eu sou nutricionista formada há 15 anos. E há 15 anos, no comecinho, eu tinha poucos casos de intolerância alimentar, de sensibilidade alimentar. E hoje, infelizmente, esse número aumentou muito, né? Então, realmente é muito complicado. Hoje aqui, estou em BH, na casa dos meus primos, e o meu primo, ele planta, ele gosta muito de plantar, e eu tive o prazer de provar diversas frutas, e o sabor é indescritível. Não tem agrotóxico, ele faz o adubo dele natural, né? O adubo com casca de ovo, com pó de café, ele pulveriza com cravo, um preparo de cravo para não ter ali, né, as pesticidas. E ele falou, é difícil realmente numa lavoura, né, ter todo esse tipo de tratamento, né, falando dos agrotóxicos, mas o mais natural seria, então achei interessante porque realmente o sabor nos alimentos são totalmente diferentes. A minha filha de 5 aninhos pegou uma goiaba, né, tirou do pé, ficou toda feliz e falou, mamãe, que sabor diferente da goiaba. Né? Por quê? Porque é uma fruta que foi plantada aqui, na horta, né? No pomar dele, então é maravilhoso.
E o impacto vem, não tem como. É interessante que a gente tem os agrotóxicos, infelizmente, alterando muito a espermogênese. Então, pacientes que queiram engravidar, que estão com dificuldade, por exemplo. Por quê? Porque o alto consumo de alimentos com agrotóxicos, né, numa escala muito grande, isso implica, infelizmente, numa diminuição do esperma, infelizmente, há um risco grande, claro, de câncer, como todos já falaram, Alzheimer, né, e infertilidade como um todo, enfim. Então, agrotóxico já é polêmico, sim, sabemos, mas como fazer um plantio sem, né? Como que a gente consegue? Por exemplo, eu moro em São Paulo, e a minha oferta maior é feira livre aos orgânicos, né? Mas muitas vezes o orgânico ele tem uma qualidade inferior, porque, lógico, é um alimento que ele não consegue durar muito, e é um alimento que, para eu prescrever, muitas vezes para um paciente, ele reclama, poxa, é caro. Aí foi uma fala do Dr. Tiago, é uma verdade, mas busca, vai atrás. Mas muitas vezes é complicado, e eu entendo, né? Mas isso vem assustando muito. E é muito interessante porque o paciente, quando vem ao meu consultório com alguma fala de dores abdominais, desconforto, gases, você realmente ingere muito glúten ou muito laticínios. E essa mudança desses alimentos é o que vem causando mais. Então, será que esse transgênicos não faz mal? A resposta, para mim, já é muito clara, que para alguns, realmente, essa intolerância ao alimento é muito maior, essa sensibilidade, o corpo muitas vezes não processa. Ok. Bem antes, um pão ele era muito bem, né? Ok, Carolina. Metabolizado no organismo, mas hoje, infelizmente, a grande procura no meu consultório é por sensibilidades, alergias. Ok. E isso nos preocupa muito. Tá bom, então. Carolina, obrigado pela participação, sucesso no seu trabalho, tá? Uma boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada, boa noite. Vamos aos números da enquete, a segunda parcial, por favor. Diminuiu 5% a primeira opção aí, né? Para 20%, valem a pena porque aumentam as colheitas, mas para a maioria, 80% não, porque comprometem a saúde. Daqui a pouquinho a gente vai ter números finais da enquete. Eu vou pedir para o Bispo Eduardo atender agora o Norival Correia, é engenheiro, fala aqui de São Paulo. Olá, Norival, é isso? Isso, Bispo, Norival Correia. Boa noite. Bom dia a todos. Boa noite, né? Tudo bom? Prazer participar do programa hoje. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto, por favor? Bispo, coincidentemente hoje eu estou aqui em Minas, né? Eu vou fazer um trabalho numa cooperativa de café e eu fui convidado para participar do programa, né? E assim, pro lado de saúde, como o biólogo, o doutor falou e a doutora também, Carol, realmente eles têm que se preocupar, mas temos os dois lados, né? Temos o lado também que nós temos que abastecer 213 milhões de brasileiros, né? E ao mundo também, que o Brasil ele fornece 30% dos alimentos do mundo, mundial, e o Brasil é responsável por segurança alimentar de muitos países, e tem esse peso da moeda também, né? Que você aumentar a produtividade, que não é nem tanta produção em larga escala, porque o Brasil tem uma pressão muito grande ambiental para a produção de alimentos. Nós temos uma pressão ambiental, e não podemos avançar as terras para produzir, e temos que produzir nessas terras em pequena escala, para não haver desmatamento, porque pode haver uma pressão mundial em cima do Brasil sobre isso. E partindo desse princípio, eu vou citar aqui a Embrapa, que a Embrapa desde muito tempo vem trabalhando em cima da tecnologia de agropecuária no Brasil. E o Brasil não é à toa que o Brasil é um grande expoente nessa área, né? Só para citar aqui a cooperativa de café hoje aqui, ela emprega só uma fazenda 2 mil pessoas. E são várias fazendas aqui na região. E, infelizmente, para que a gente consumisse produtos orgânicos, nós teríamos que ter uma política de agricultura familiar mais próximas das cidades, né? Para que esse fornecimento fosse direto
nas cidades. Agora, para exportação e para atender uma metrópole, não tem como. Não tem como uma metrópole produzir alimento em grande escala. Atender São Paulo, por exemplo, são 25 milhões de pessoas, é difícil, não é fácil. O orgânico não supre. Por mais que a gente queira consumir orgânico, eu também gostaria de pegar frutas fresquinhas, mas infelizmente não tem como. E a tendência é isso aumentar e crescer mais e mais. Agora, é válido essa preocupação com a saúde e os órgãos, como a Embrapa ou como os órgãos que trabalham com ciência alimentar, pensar numa maneira de reduzir um pouco esse impacto. Mas eu vejo que o Brasil está pensando, trabalha muito nisso aí. O Brasil pensa demais para reduzir essa carga de agrotóxicos, né? E na matéria que eu vi também, que eu acho que me preocupou como engenheiro, esses agricultores familiares usando equipamentos e agrotóxicos sem EPI, sem uma proteção no seu corpo, sem uma máscara, sem nada. Isso aí ele mesmo já começa a ter problema. Agora, se a gente pega um grande produtor, por exemplo, ele já não usa, ele usa drone, ele usa drone, usa avião para fazer esse despejo, né? Isso é preocupante. Eu, como engenheiro, fiquei preocupado com o que eu vi na matéria, com a segurança dessas pessoas aí. Então, aí partindo desse princípio, é algo complicado, é muito polêmico, mas a minha opinião nós temos que ter uma balança, um equilíbrio dos dois lados. Eu acredito que a agricultura familiar no Brasil, ela vai ter uma tendência de crescer muito, de você ter pequenos produtores próximos de cidades para gerar alimentos mais saudáveis e deixar as grandes fazendas para produções em grande escala. Eu acredito que isso vai ser uma tendência no Brasil, logo, logo. Porque o Brasil vai ser responsável por esse abastecimento mundial, não vai ter como. O doutor citou a Inglaterra. A Inglaterra está com problema de abastecimento. Então, significa que a agricultura, após o lockdown, eles não têm uma agricultura tão forte como o Brasil. Inclusive, o primeiro-ministro Boris Johnson já está querendo fazer um acordo para o Brasil fornecer alimento para lá. Então, vê o nível de responsabilidade que o Brasil está tendo no mundo, né? O Brasil vai ser um expoente grande. A China, por exemplo, ela tem um problema sério que está sempre na corda bamba com sua segurança alimentar. Qualquer probleminha lá de fornecimento que o Brasil tiver com a China, ou se o Brasil quebrar a cadeia produtiva, a China fica sem abastecimento de alimento. E lá é mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil supre com soja, com proteína, com milho. E assim, é algo que tá válido o que o biólogo falou, concordo em gênero, número e grau com ele, não vou discordar, não tem como discordar de profissionais de saúde, mas a gente tem que ver também o lado global, né? Que a fome está batendo na porta e cada vez mais nós teremos mais restrições ambientais, agora mesmo no G20 e no COP26, estão tendo mais metas mais agressivas ambientais ainda. E já vão relacionar o Brasil com o clima. Então, o Brasil vai ter algumas retaliações climáticas mais para frente, como sempre tem, né? E eu vejo isso uma preocupação global. Abastecer o mundo não é fácil. E o mundo vai começar a ter problema com o alimento, né? Daqui para frente. Na Essa é a minha opinião. Do senhor, tem que haver esse equilíbrio entre a qualidade, mas não pode esquecer que tem muita gente para comer. Obrigado, Sim, senhor, viu? é isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos, parabéns pelo programa e continue com esses temas aí que polêmico, é muito bom. Sucesso aí na sua viagem. Espero a próxima. Até logo. Obrigado, tchau, tchau. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar os números da enquete, por favor, produção, tem já os números finais da enquete? Para 17% valem a pena porque aumentam as colheitas, para 83% não, porque comprometem a saúde. E aí, eu ia falar uma coisa aqui, aliás, eu vou falar uma coisa conversando aqui com o Bispo Eduardo Bravo, pelo que a gente ouviu falar dos especialistas, então cada um teria que ter no fundo da sua casa um uma horta e plantar ali
o seu alimento para ter a garantia de que não tem agrotóxico, de que aquilo vai trazer saúde para ele. Alguns países estimulam isso. A Bélgica mesmo estimula que todo mundo, inclusive quem mora em apartamento, tenha no terraço do apartamento um pequeno pomar. E eles indicam o que você deve plantar ali, eles vão, olham o seu espaço, falam, aqui nesse espaço você pode plantar isso, isso, isso. Eles estimulam esse existe a questão do ideal e do real. A questão é que a realidade hoje, suponhamos que não fossem mais usados os agrotóxicos e nem as sementes transgênicas. E todo mundo tivesse que se alimentar só com o orgânico. É óbvio que não ia ter comida. Se os preços já estão nas alturas, imagine se isso acontecesse hoje. Então a gente ia ter fome em larga escala, porque a produtividade ia cair muito. Então chegou num ponto que a pessoa tem que procurar, de repente, fazer aquilo que o doutor falou no início, de minimizar a carga de agrotóxico com a receita que ele deu, de repente plantar alguma coisinha no quintal, procurar uma feirinha orgânica que o preço seja mais equiparado. É o que pode se fazer hoje. Tentar o equilíbrio, né? Se vira nos 30, né? Parece que a coisa está irreversível no que diz respeito a isso. Agora, biblicamente falando, olha, presta atenção, minha amiga, meu amigo, agora a gente vai entrar no mundo da fé. Quando Deus ele estabeleceu a nação de Israel na terra de Israel, que inclusive eles estão lá até hoje, ele sabia que o principal trabalho do povo de Israel eram os animais e a agricultura. Como é que funcionava? Não tinha agrotóxico, não tinha semente modificada, mas o povo tinha garantia de proteção às pragas. A Bíblia fala a respeito dos gafanhotos, migrador, o cortador, o devorador, o destruidor. Naquela época existiam as pragas. Mas era assim, quando o povo era fiel a Deus e o obedecia, então Deus trazia proteção para a agricultura e nenhuma praga tocava naquilo que o povo plantava. Sem falar que havia colheita abundante. Eles tinham, inclusive, a festa das colheitas, né, que Israel comemora até hoje. Isso é bíblico. Agora, quando o povo se afastava e era infiel a Deus, as colheitas ou a agricultura era devastada pelas pragas, e eu acredito que foi isso que aconteceu com a humanidade. Hoje as pessoas, a humanidade na sua grande maioria, não faz caso de Deus. O homem tenta ser Deus. Tanto é que chega ao ponto de modificar a semente que Deus criou para que ela produza mais, para que ela seja resistente a pragas. Então o ser humano agiu e age de uma certa forma que é como se dissesse assim, ó, o senhor fica aí, fica na sua, que a gente se vira por aqui. E aí muda-se a genética da semente, mas diminui o poder de nutrição, né, daquela que Deus criou. Tem que jogar veneno para os bichos não comerem, para que as pragas não destruam e mantenham a produtividade. Só que isso traz doenças. Ou seja, a raiz de tudo é o afastamento de Deus. A raiz de tudo é a falta de Deus, é esse distanciamento, a falta de usar a fé e saber que é de Deus que vem a bênção, né? Da prosperidade, da multiplicação, da saúde. Tudo isso é bênção de Deus na vida da pessoa. Ele fala explicitamente no livro do profeta Malaquias a respeito da fidelidade do povo, que quando o povo era fiel a ele, então ele dizia assim, por vossa causa repreenderei o devorador, que era uma espécie de gafanhoto, para que não consuma o fruto do vosso trabalho. Então, hoje o que a gente vê é o seguinte, as pessoas, a humanidade se voltou contra Deus e a natureza se voltou contra a humanidade, infelizmente. A Mary Ellen, ela tinha
problemas espirituais, ela era uma pessoa complexada, chegou até a tentar o suicídio. Preste atenção na história dela, em seguida uma oração em seu favor. Meu nome é Mary Ellen, eu tenho 36 anos, sou cabeleireira. Eu nasci num município da Bahia que chama Xique-Xique. A minha mãe, ela me teve nova, né, me teve novinha na adolescência, de 15 para 16 anos, e nesse caso, quem me adotou, quem me registrou foi a minha avó. Depois dos 7 anos, eu fui criada com quem? Com a minha tia. Conforme eu fui crescendo, depois dessa tia foi para outra. Já fui sentindo o quê? Um certo complexo. Poxa, por que eu sou criada de pessoa em pessoa? Por que ninguém quer cuidar de mim? O que acontece comigo? Aí eu lembro que eu completei 12 anos e eu comecei a conhecer o mundo. Na escola já tinha as curiosidades de namoro, de sair para as festas. Eu já tinha essa curiosidade. Aí eu lembro que minhas primas iam, eu lembro que eu pedia a minha avó não deixava. Só que eu não via aquilo com cuidado, eu via aquilo como tipo, por que ela não deixa eu sair para canto nenhum? O que ela tem contra mim? E nisso eu comecei a sair escondida. Queria ficar na rua até tarde, e as minhas tias tudo falando, como fica essa menina dando trabalho pra gente? E eu lembro que quando eu passei uma situação, que a minha avó falou assim, eu tô cansada de você, vou te mandar embora. Eu não tava acreditando. E eu lembro que ela falava muitos nomes, palavrão, ela me xingava. E eu lembro que eu levei uma surra. Aí eu levei uma surra, e quando eu fiquei no meu quarto, aí eu falei bem assim, eu já sei o que eu vou fazer. Que aí toda essa angústia que eu tinha dentro de mim, toda a tristeza, ela ia acabar. Eu vou me matar e isso vai acabar. Aí eu lembro que eu amarrei um pano no teto do quarto e eu cheguei a me enforcar. Eu caí, a corda não quebrou, eu caí na cama e vi tudo turvo e meio que apaguei. Aí foi quando eu falei, poxa, meu Deus, eu quero que isso acabe, eu quero que essa dor acabe de uma vez. Aí foi indo, eu lembro que eu comecei a ter um namorado lá na Bahia, eu era na adolescência ainda. Minha avó descobriu, ela não aceitou. Aí quando ela me mandou para São Paulo, ela aprontou as malas. Eu lembro que eu cheguei em casa, ela comprou a passagem e falou, a partir de hoje, você vai embora para São Paulo morar com sua mãe. E aparentemente eu olhei assim, tá com brincadeira com minha cara. Aí eu olhei para as malas, eu não estava acreditando, ela me mostrou a passagem, amanhã você embarca. E eu cheguei em São Paulo, a minha mãe me recebeu bem, meus irmãos já estavam grandes. Aparentemente estava tudo bem. Quando eu comecei a ter um envolvimento sentimentalmente de novo, a minha mãe não aceitava. Ficava sem falar com a minha mãe dentro de casa, com pouco tempo morando com ela. Fiquei sem falar com a minha mãe, queria sumir, não era feliz. E aí eu lembro que nesse relacionamento a gente tinha agressões, né? Agressões físicas também, porque vinha os ciúmes, acarretava na agressão física. Eu carregava dentro de mim um complexo que eu enxergava que todo mundo era o problema. E eu lembro que eu discuti com meu padrasto discutiu com minha mãe e falou assim, olha, você vai ter que escolher, ou eu ou ela. E aí eu lembro que eu conversei com uma prima minha, essa prima que também ia na igreja, vai na igreja, e ela falou, Mary, olha, a sua vida tá assim assado que nem você tá me falando. Eu vou te fazer um convite. Você indo, o Senhor Jesus vai te ajudar. Só que eu fiquei meio que na dúvida, nessa igreja. Mas aí dentro de mim, poxa, mas eu tô sofrendo. Eu tô passando por um problema. Aí eu fui. Eu cheguei lá, a obreira estava sentada. Falei assim para ela, olha, se você não me ajudar agora, eu saio naquela porta e me mato. Porque eu não sei o que fazer mais. Aí eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, não, vou te ajudar agora. Você vai sair diferente daqui. Eu não aceito você sair da mesma forma. Aí eu lembro que ela falou comigo, orou na minha cabeça e eu fui embora decidida a mudar. E eu comecei a frequentar as reuniões. Eu vi o pessoal falando do Espírito Santo. Na busca, o pastor falava, receba o Espírito Santo agora. Eu ficava me questionando, meu Deus, eu quero também ter o Espírito Santo. Eu lembro que eu passei a buscar de todas as minhas forças. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu percebi que era diferente. É uma alegria diferente. A alegria que eu buscava em coisas, ou pessoas, ou relacionamento, não era comparado. E o Espírito Santo foi me dando direção todos os dias da minha vida, foi me dando. Fui levando a minha vida, fui sendo abençoada, fazendo propósito, fui sendo abençoada. Tinha as lutas, vinha as lutas, só que eu sabia como lidar. Hoje eu sou casada, né? A gente tá bem, a gente vive bem, graças a Deus. O meu filho tá bem, tá com saúde. Hoje eu tenho meu próprio negócio.
Hoje eu tenho meu apartamento, hoje eu tenho meu carro, financeiramente estabilizada. Agora eu quero viver, ter esse Deus maravilhoso na minha vida e levar a alegria que eu recebi do próprio Deus para as outras pessoas. A minha alegria eu encontrei no Senhor Jesus, então não tem outra mais alegria que eu encontre mais, somente nele. Olha só, nessa quarta-feira, em todas as igrejas Universal, nós vamos estar buscando o Espírito Santo, buscando esse encontro com Deus que a Mary teve e que fez mudar a vida dela, que dividiu a história da vida dela num antes e num depois. E nós vamos estar orando pelas pessoas que estão como a cana esmagada. Jesus disse que não se deve pisar na cana quebrada. Por que não pisar na cana quebrada? Porque ela já está quebrada. O que significa isso? É a pessoa que já está machucada, ferida, e alguém vai e impõe sobre ela um fardo ainda maior, pisa nela, e tem gente que está vivendo assim. Existem pessoas que pensam assim, poxa, ninguém olha para mim, ninguém é por mim. Você talvez seja assim, você é aquela cana quebrada que quando chega em casa, você acaba sendo ainda mais incompreendido, incompreendida pela sua família, pelos seus entes queridos. Você está sendo a cana quebrada que está sendo esmagada. Nessa quarta-feira, nós vamos estar orando por todas essas pessoas de uma forma especial, em todas as igrejas Universal. Se você quiser o endereço da mais próxima, acesse agora universal.org/localizar. Aqui no Templo de Salomão nós teremos reuniões o dia inteiro, a primeira inclusive às 10 horas da manhã. O Bispo Eduardo vai estar nesse horário. 10 horas da manhã estaremos juntos e buscando o Espírito Santo, porque ele é a pessoa que vai restaurar a vida desta pessoa que está nessa situação, começando do seu interior, libertando ela das tristezas, angústias, das decepções, do passado. 10 da manhã eu estarei realizando este culto, estaremos juntos aqui no templo. Depois às 3 horas da tarde e o Bispo Renato Cardoso estará às 20 horas. O Templo de Salomão fica na Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. Nós teremos uma reunião muito especial também na Zona Sul de São Paulo. O Bispo Macedo vai estar visitando a catedral que fica na Avenida João Dias, 1800 de Santo Amaro. Você da Zona Sul, 8 da noite, uma reunião especial com o Bispo Macedo. E nós vamos estar juntos também visitando uma outra sede regional, que é a da Bela Vista. Você que mora nas imediações aí da Bela Vista. Hoje, 7 da noite, nós vamos estar na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 1401. Ou, como falei, em uma Universal mais próxima, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o copo com água e nós vamos direto para a oração. Até por causa da hora hoje, né? Onde quer que você esteja, vamos unir a fé. É momento de falarmos com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que através desta água, o Senhor traga saúde para todos nós e para todos aqueles que creem. O Senhor Jesus disse para aqueles que ouvem a sua voz, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E hoje em dia a gente está precisando que essa promessa se cumpra, meu Pai. Porque muitas vezes o veneno já está até na mesa da pessoa. Então que o Senhor possa guardar, proteger a essa pessoa, a família dela, a nossa vida, meu Deus. E através desta água que está neste copo, traga saúde e abençoe todos aqueles que oram conosco. Visita todas as pessoas, as que estão perto, as que estão longe, as pessoas que estão agora orando de dentro de uma casa simples, talvez até um barraquinho, e também aquelas que estão nas coberturas luxuosas, nas mansões, onde quer que estejamos chegando nessa madrugada. Chegue o teu poder, chegue a vida, chegue a luz, que haja luz na vida daqueles que creem. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Beba da água que está consagrada.
Graças a Deus. Hoje a gente terminou o programa de forma diferente, mas eu quero aqui agradecer a você. Obrigado, Bispo Eduardo. Até a próxima. Obrigado a você pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.